Estou aqui com o Casares, jogador aqui do Liberais. Hoje jogamos no mesmo time, né, Casares? Como parceiro Isso. hoje de equipe. Jogo, o que você tem a falar do jogo de hoje, a partida? O que você acha? Como é que foi o placar hoje de empate aí? Que saiu o empate 6-6? O jogo hoje foi um jogo bem pegado, um jogo gostoso ali, tanto para os dois lados, tanto para o nosso lado quanto do lado deles. Foi um jogo ali que a gente perdia muita bola no meio de campo, né? Aí começava a sair a jogada pelas laterais e a gente começou a subir um pouquinho as linhas de marcação ali. Aí o técnico viu que as linhas de marcação nossas estavam um pouquinho embaixo, deu uma mexidinha ali, aí acabou dando uma melhoradinha no jogo nosso lá para a gente poder sair com resultado. Tanto é que o jogo saiu hoje ali, foi 6 gols pro lado deles e gol pro nosso lado, né? Mas foi um jogo bem gostoso ali, bem distribuído no meio de campo, a rapaziada correndo bastante ali no meio de campo ali, os pessoal mais novo correndo um pouquinho mais ali para poder ajudar nas marcações. E a gente procurou não errar muito, né? Então, os poucos de erro que teve Foi onde os caras aproveitou e fez os gols. Fizeram os gols ali e aí a gente conseguia correr atrás do resultado e fazer novamente, né? Mas se a gente ajustasse um pouquinho mais a marcação, a gente saía com a vitória. E tanto é que não teve nenhum gol de diferença, né? Então, o Casari, agora eu sei que é um assunto chato falar sobre arbitragem. E arbitragem, o que você acha? A arbitragem foi bem ou foi mal hoje? Os lances lá, teve uns par de lances polêmicos ali hoje no jogo ali. Você acha que o juiz acertou, errou? O que teve os pênaltis para um lado, ou teve gol anulado para o outro, ou teve umas confusão ali no final do jogo? Você acha que o juiz foi certo ou foi errado em ter acabado o jogo antes de ter dado o tempo lá e finalizado a partida? O juiz ele deixou um pouquinho a desejar hoje no jogo ali, porque ele não teve o mesmo critério para os dois lados, né? Quando você não tem o mesmo critério para os dois lados, você acaba atrapalhando ali o jogo, porque se você não marca uma falta no meio de campo para um time e marca na entrada de área para outro time, você acaba prejudicando o outro time, né? Então ali ele deixou a desejar, porque teve muitos jogos ali, teve muitas faltas que ele não marcou e teve falta para outro time que ele marcou. Então ali acaba gerando aquela tipo de confusão, o pessoal começa cobrando um pouquinho mais ele ali, porque o árbitro ele tem que ver os dois lados, né? Não pode. Mas, ô, Casaré, aqui como tem dois árbitros na partida, um apita de um campo para frente, outro apita de um campo para trás, eu acho que fica meio difícil ter uma certa atitude ali do árbitro levar a partida controlada, porque às vezes um pensa que foi uma coisa, da outro não dá. O outro fala, se fosse eu lá, eu tivesse apitando lá, não dava. Então fica um negócio meio que sem critério, né? Porque o árbitro, se fosse um árbitro só, aí tá certo. Aí teria como cobrar, falar, o árbitro tá sendo criterioso para um lado e para o outro ele tá deixando descambar. Mas como tem dois árbitros, às vezes um acerta mais de um lado, o outro erra mais, o outro erra mais do outro lado. Você acha que foi controlado, foi nivelado os dois jeitos de apitar hoje, ou teve um que deu uma puxada mais para um time, o outro deu outra puxada para o outro time? Ali no caso, pelo que a gente viu ali, pelo tanto de faltas que teve por um lado e do outro lado, a gente viu que o árbitro de um lado ele puxou mais um pouquinho, né? Mas do outro lado já não foi ao mesmo critério. Então até que, por exemplo, o árbitro ele tem que acompanhar ali, ele tem que jogar como se fosse uma bandeirinha, né? Já que está jogando com dois árbitros, um lá na frente e outro aqui atrás, então ele tem que jogar estilo bandeirinha, ele tem que acompanhar a jogada, ele não pode deixar a jogada diagonal para ele poder apitar o jogo, porque senão ele não vai ter o acesso da linha de impedimento ali para fazer traçamento da linha. Então eu acho que ele tinha que fazer ali, correr, tanto até no meio de campo e voltar, acompanhando a linha do último zagueiro, né? Então, Casamar, a gente critica aqui a arbitragem e tudo, mas eu acho que é muito difícil, né? Porque até a gente que joga bola, assiste jogo na televisão, assiste os times amador, a gente vê cada erro grotesco que os caras faz, e os caras têm todo o equipamento, tem toda os preparação para apitar uma partida de futebol, que nem você falou, tem VAR, tem bandeirinha, tem terceiro árbitro, tem um quarto árbitro, tem um monte de coisa que pode auxiliar num erro, e os caras ainda mesmo assim fazem um monte de cagada. Imagina ali um cara que tá ali, que ele só tem ali o pensamento dele, a visão dele na hora para decidir o que ele vai dar, o que ele não vai dar. Então, eu acho que se for partir por esse lado, a gente não deve nem criticar muito, porque os caras aqui não tem recurso nenhum, né? Você falou bem ali, você foi feliz nas suas palavras aí, até porque a gente assiste vários jogos aí e a gente vê que os árbitros são um pouquinho despreparados nessa parte de critério. Então você acha que falta preparação? Falta de preparação do árbitro? É falta de conhecimento ou é mal intenção a arbitragem amadora que
apita os futebol aqui na região amador? Um pouquinho mais, é um falta de conhecimento e preparação, né? Então você acha que é um pouco de falta de conhecimento da regra do futebol? Isso, porque os árbitros, você vê que às vezes ele, por exemplo, você tá na área lá, um árbitro ele tá, lance foi mão, o outro árbitro no mesmo lance não foi mão. Então o critério deles são diferentes. Então acho que deveria ser um padrão para todos. A mão na bola na área é pênalti ou não é pênalti, né? Lance faltoso é cartão ou não é cartão. Então a gente vê muito confuso aí. Às vezes tivesse jogo no Campeonato Brasileiro aí, ou em alguns outros jogos aí você vê que o árbitro tem um critério num jogo e no mesmo jogo, um lance parecido no outro jogo é o outro critério. Agora Casar, mudando de assunto, vamos falar de você.